Fala galera, beleza? Continuando o nosso assunto, próximo capítulo, sistemas lineares, tá? Sistemas, eu ensinei para vocês na oitava série, né? A primeira vez que a gente viu, ou deve ter sido antes, não sei. Muito bem, agora a gente vai rever um pouquinho mais a fundo no nível médio, no segundo ano. Sistemas lineares. É nada mais, nada menos do que um conjunto de duas equações e duas incógnitas, tá? Você vai achar o valor de x e de y, né? Temos os três métodos que vocês já sabem, que eu não vou perder tempo, né? Que é o método da adição, que você soma quando você tem duas incógnitas opostas, né? Por exemplo, x e menos x, você some o x e descobre o valor do y, depois do valor de y você descobre o valor de x. Lembrando que você pode manipular as equações, multiplicar por 2, por menos 1, de modo que duas incógnitas se tornem opostas. Lembrando também que se você multiplicar, por exemplo, uma das equações por 2, você tem que multiplicar a equação inteira, tá? As variáveis e também o termo independente, que é o número que está do lado de lá da igualdade, né? Depois da substituição, que você isola uma das incógnitas em uma das equações, joga na outra, descobre esse valor, de posse desse valor você descobre a outra incógnita. E o método da comparação, que você escolhe uma das incógnitas, x ou y, isola nas duas equações e iguala as equações. De posse de um valor, você descobre o outro. A minha preferida é a adição, tá? Porque você elimina uma das incógnitas, né? E já descobre uma, de posse de uma, você descobre a outra. Beleza. Agora vamos aprofundar um pouco esse estudo dos sistemas. Discussão dos sistemas. Os sistemas lineares, eles podem possuir três tipos de solução. Ele pode ser SI. O que é esse SI? Sistema impossível, quando eu não tenho solução. A solução é um conjunto vazio. Por exemplo, bem simples, x mais 1 igual a 1, e x mais y igual a 1 e x mais y é igual a 3. Nunca você vai encontrar dois números que somados resultem em 1 e somados esses mesmos números resultem em 3, né? Não é impossível isso. O mais estudado, SPD, sistema possível e determinado, ele possui uma única solução, tá? São os mais estudados. Ele também pode ser classificado como SPI, sistema possível indeterminado. Esse sistema ele é possível, porém ele apresenta várias soluções, tá? São infinitas as soluções desse tipo de sistema. Como que a gente descobre de uma maneira simples um sistema 2x2 com duas equações e duas incógnitas, se ele é SI, SPD ou SPI? Então eu tenho ali um sistema genérico, AX mais BY igual a C, DX mais EY igual a F. Lembrando que são todos números reais, tá? O A, o B, o C, o D e o F. Se eu dividir A por D e B por E, que são os termos relacionados às incógnitas, e der um resultado diferente, eu tenho um SPD. Ele vai ter uma única solução, ele é possível e determinado. Se eu fizer a divisão de A por D, de B por E e de C por F e obtiver resultados iguais, ele será um SPI, ele será possível, porém indeterminado. E se eu fizer essa mesma divisão, A por D e B por E, e der diferente de C por F, será um sistema impossível, né? Por exemplo, o exemplinho que eu dei no começo da aula. X mais y igual a 1 e x mais y igual a 3. Né? Quem acompanha o x e o y é 1. Então, 1 sobre 1 igual a 1 sobre 1, que é diferente de 1 sobre 3. Tá? Então, ele será impossível. Beleza? Então, vamos continuar. Vamos ver duas outras formas de descobrir se o sistema é SI, SPD ou SPI. Vou apagar aqui rapidinho. A segunda forma
É através de um dos gráficos dessas equações. Muito bem. Análise gráfica. Se a gente pegar um sistema de equações e traçar as retas dessas duas equações do sistema e der um negócio, tipo assim, duas retas concorrentes, será um SPD. Duas retas concorrentes. Além disso, galera, esse ponto aqui, eu projeto ele no eixo X, eu tenho aqui o X. Projeto ele no eixo Y, eu tenho aqui o Y. Aqui está a solução do nosso sistema. S igual XY. Tá? O SPI, como vai ser o gráfico de um sistema SPI? Se eu pegar as duas equações de um sistema e traçar o gráfico delas, e elas forem duas retas, aqui tem uma só, mas é como se fosse duas, uma em cima da outra, duas retas coincidentes. Aí nós temos um sistema possível indeterminado, né? Olha quantas soluções tem. Milhares, né? Infinitas. Tá? Se a gente pegar as equações de um sistema 2×2 com duas incógnitas e duas equações, e essas duas equações resultarem em duas retas paralelas, temos um sistema impossível, ele não possui solução. Então, com duas retas paralelas, teremos um sistema impossível, tá? Nunca elas vão se cruzar, não vai ter um ponto em comum que nos denota a solução do sistema. Beleza? Vamos ver agora a regra de Cramer. Regra de Cramer. Vamos utilizar novamente o nosso sisteminha genérico. Regra de Cramer. AX mais BY igual a C. E BX mais EY igual a F. Vamos encontrar um determinante D aqui. Qual vai ser esse determinante D? Os coeficientes que acompanham as incógnitas. Então, na primeira coluna eu tenho A e D. E na segunda coluna eu tenho B e E. Beleza? Essa regra é muito legal, porque além de eu descobrir, de eu classificar o sistema como SI, SPD ou SPI, eu também posso resolver ele, tá? Então, como a gente calcula isso? O D vai ser, lembra? Primeiro a multiplicação da diagonal principal, A vezes Z, menos a multiplicação da diagonal secundária, B vezes D, lembrando que são todos números reais, tá? E a gente faz essa conta. Se a gente vê que o D, que esse determinante deu diferente de zero, temos um SPD, temos um sistema possível e determinado. Agora, se esse determinante for igual a zero, temos um SPI ou um SI. Ele vai ser
possível e indeterminado, ou ele vai ser impossível, tá? Beleza, vimos como que faz para classificar o sistema através dessa regra. Impossível determinado, impossível indeterminado ou é impossível. E como que eu resolvo ele? Aí eu vou calcular o chamado dx. Como eu calculo dx? Tem a coluna do x aqui, né? Ele é acompanhado por A e por D. No lugar do A e do D, eu vou colocar os termos independentes, C e F. E no lugar do Y, na segunda coluna, eu coloco os coeficientes do Y mesmo, B e E. E faço essa conta. C vezes E menos B vezes F. Depois eu encontro o DY. O DY, eu não mexo na coluna do X, A e D. E na coluna do Y, que eu teria B e E, eu vou colocar os termos independentes, C e F. Tá? E aí? Aí eu tenho o D, né? Que eu resolvi simplesmente com essa parte do sistema. Tenho o dx, que eu resolvi substituindo a coluna do x pelos termos independentes. E o dy, que eu resolvi substituindo a coluna do y pelos termos independentes. Tenho esses três valores. E eu quero achar x e y. Como que eu vou achar o x? X vai ser dx sobre d. Tá? E o y vai ser dy sobre d. Beleza? No fim da aula eu vou dar um exemplo. Vou fazer um 3x3 dessa forma aqui, tá? Muito bem. Então, eu vou terminar esse vídeo, senão ele fica muito comprido. No próximo eu vou dividir em dois esse capítulo, que ele é bem extenso. Aí vamos entrar em sistemas 3x3 no próximo, beleza? Já que eu volto.